Então vamos lá, eu queria começar aqui comentando algumas coisas a respeito da minha viagem à Romênia e à Polônia. Olha, viajar por aqueles países do leste europeu é você ver, vamos dizer, as marcas, as cicatrizes imensas deixadas por décadas de comunismo. Não se encontra ali uma única pessoa que não tenha a história de um pai, de um irmão, de um avô, de um tio, que foi parar na cadeia, ficou lá 10 anos sem saber por quê, né? Inclusive a minha amiga Anca, em cuja casa estive hospedado, o pai dela foi preso pela Securitate na Romênia, achou que era uma questão assim de documentos, que ia levar 2 ou 3 dias, voltou 16 anos depois totalmente arrebentado, né? E cada um tem uma história desse tipo. Para piorar as coisas, como nós fomos para a Polônia, né? Então o reencontro daqueles perseguidos políticos da Romênia e da Polônia foi assim um rosário de histórias tristes, deprimentes, que marcam de fato a verdadeira fisionomia do que foi o século XX. Né? Seria muito bom que esses nossos amigos aí do Brasil, que estão tão entusiasmados com o socialismo, com o bolivarismo, etc., etc., fizessem, né, uma visita, né, por exemplo, que fossem ali até o Museu do Levante de Varsóvia, né, onde se vê a maravilha que os alemães, conjugados com os russos, fizeram ali, destruindo 80% da cidade, né. Assisti um filme lá com tomadas aéreas, onde você vê assim um deserto, pilhas e pilhas de tijolos, ruínas, tudo absolutamente caído, e os alemães fazendo aquilo dentro da cidade e os russos atacando a Polônia pelas costas. Um negócio assim de uma coragem, de uma grandiosidade, que bem mostra o que é a mentalidade revolucionária, né? Então, ali eu tive a oportunidade de conversar com vários personagens importantes, como Vladimir Tismaniano, que é um cientista político, membro do nosso Inter-American Institute, autor de livros importantíssimos sobre a história do comunismo, e o grande responsável pela comissão de investigações dos crimes do comunismo. Eles ali em Bucareste eles têm uma instituição que chama o Instituto para a Investigação dos Crimes do Comunismo, e a essa altura já reuniu uma documentação absolutamente formidável, né? Também tive conversa muito interessante com o filósofo romeno Oria Roman Patapievich, provavelmente o pensador romeno mais importante e criativo dos dias que correm. E a nossa conversa girou em torno do assunto que a nós nos pareceu o principal da vida contemporânea. E o assunto é o seguinte: em todos os países do leste europeu, os países da ex-cortina de ferro, quem está no poder hoje em dia são os mesmos fulanos que estavam lá no tempo do comunismo. Todos com uma diferença essencial: eles estão muito mais ricos agora. E são absolutamente intocáveis. Nada se pode fazer contra eles. Até na Polônia houve o caso, vamos dizer, de alguém que tentou um processo de indenização, uma coisa assim, e o juiz, o Supremo Tribunal lá respondeu: não, esses crimes não podem ser punidos porque não existe crime sem uma lei que o defina. E na época não havia Estado de Direito, então não havia lei, então não são crimes. Mas é um raciocínio absolutamente maravilhoso. Alguém devia ter lembrado disso aí no julgamento de Nuremberg, né? Não, os nazistas não fizeram nada de errado, porque na época não tinha lei que proibisse que eles matassem judeu a granel, então não é crime nenhum, né? Isso aí, a gente tem uma sentença lavrada por uma Suprema Corte de uma democracia moderna, porque, na verdade, as instituições formais da democracia estão em vigor em todos esses países. Você tem eleições, você tem liberdade de imprensa, só que tem o seguinte: não só os altos cargos estão todos na mão dos velhos comunistas, como também a mídia está na mão deles. Isso é regra geral no mundo, né? Então, isso significa o seguinte: tudo aquilo que
o Anatoly Golitsyn escreveu no livro New Lies for Old, Novas Mentiras no Lugar das Velhas, se revela integralmente correto. Aliás, o diagnóstico não é só dele. Isso aqui você também vê nos livros do Vladimir Bukovsky, François Thom e inúmeros, Hélène Carrère-Dancos, todos os especialistas, estudiosos de assuntos soviéticos, entenderam já há muito tempo que a tal da perestroika não foi feita, tá certo, para mudar o regime, mas para salvá-lo, né? Não foi feito para extinguir o regime comunista, mas para salvar a nomenclatura, salvar aquela elite, de maneira que se realizasse aquilo que no Brasil, né, tem aquele dito célebre: as moscas mudam, mas a merda é a mesma, né? No caso, é invertido, porque a merda mudou, mas as moscas são as mesmas, né? Então, isso quer dizer que o objetivo maior da perestroika, que foi salvar os maiores criminosos de todos os tempos, esses objetivos se realizaram integralmente.